Olá, seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. E no programa de hoje, nós vamos discutir um tema essencial para a convivência humana e também para a saúde mental: redes de apoio e colaboração interpessoal. Em um mundo cada vez mais acelerado e também individualista, falar sobre apoio mútuo e conexões humanas se torna cada vez mais necessário. E as redes de apoio, que podem ser família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos ou até mesmo grupos comunitários, têm um papel fundamental no enfrentamento de dificuldades, na promoção do bem-estar e também, principalmente, no fortalecimento da resiliência individual e também coletiva. E, além disso, a colaboração interpessoal estimula a empatia, o sentimento de pertencimento e também a construção de relações mais saudáveis, tanto na vida pessoal quanto em ambientes institucionais. E hoje, para nos ajudar a entender melhor e fortalecer essas redes e como elas impactam a nossa qualidade de vida, recebemos aqui a assistente social Lívia Santos, que vai compartilhar sua experiência e também o conhecimento sobre essa temática que é tão relevante. Lívia, seja muito bem-vinda à Psicologia. Obrigada pelo convite, é um prazer. A gente estava aqui conversando antes, você falou para mim que você trabalha no hospital aqui no Rio de Janeiro. Exatamente, eu sou assistente social já tem 15 anos, especialista em saúde mental e também em políticas públicas. Nessa unidade em específica, que é um hospital da prefeitura, eu trabalho já há 12 anos. Atendo emergência, pacientes, famílias, na enfermaria também e também no CTI. Então, eu imagino que história para contar, você tem 15 anos de história para contar. Verdade. É tempo pra caramba e muita coisa, então, que você já deve ter visto. Sim, sim. Já trabalhei em diversos serviços, né? Como no CREAS, que é o Centro Especializado de Assistência Social, instituições de idosos, escola, mas o meu maior período de trabalho sempre foi na saúde, UPA e agora nesse hospital municipal. Sim. E me diz uma coisa, aqui já para a gente começar o papo, qual é a importância da assistência social, vamos colocar nesse âmbito hospitalar, que é onde você está atuando agora. Qual a importância da assistência social nesse âmbito? É um profissional fundamental, porque a gente faz o link entre o paciente e os profissionais que trabalham também na equipe e também com a família. Porque quando o paciente interna, a família chega muito apreensiva, muito demandante de como vai ser aquele processo todo. Às vezes é uma primeira internação, não sabe como funciona o fluxo da unidade. Sim. Então, a família chega para o serviço social, às vezes, muito chorosa, muito apreensiva. E aí a gente tem esse papel de acolhimento, de explicar as normas e a rotina, fazer a ponte com algum médico, algum especialista que precisa passar o quadro clínico do paciente, orientar o que pode, o que não pode, sem documento. E também perguntar quem é a rede de apoio, com quem esse paciente vive, se tem documentação. A gente faz um histórico, um levantamento breve da situação social daquele paciente. Sim. Até para que na alta a gente saiba com quem entrar em contato, fazer os encaminhamentos necessários. E quando chega um paciente ali para ser atendido, que percebe que tem alguma coisa errada? Por que eu estou te perguntando isso? Que eu lembrei agora de uma situação. Meu avô, ele já é falecido, só que aí teve uma vez que ele caiu em casa. E aí ele se machucou, mas não foi nada grave e tudo mais. E aí, questão de, tipo assim, de uns 3 dias, ele caiu de novo. E o marido da minha prima falou, não, eu vou levar... Ele morava perto, falou, vou levar ele no hospital. Só que ele já estava com hematoma da queda de 3 dias atrás. E aí ele tinha se machucado de novo. Quando ele chegou, que o médico olhou para ele, olhou pro marido da minha prima, falou assim, Aí falou pro marido da minha prima, você pode esperar lá fora? Aí ele ligou pra minha mãe e pro meu pai, ele, olha, daqui a pouco eu vou sair daqui preso, vão achar que eu tô maltratando, não é nada disso. Tem essa questão também de ver se o paciente que chegou ali está numa vulnerabilidade, está sendo maltratado. Sim. Aí o assistente social também entra em relação a isso. Também é acionado, porque a equipe médica, no caso, ele vai ver os sinais físicos do paciente. E aí a gente faz essa abordagem ao paciente e também à família, para entender esse contexto. A gente aciona a família para perguntar com quem ele vive, onde ele é atendido. Se for necessário, a gente faz contato com a clínica da família para saber se realmente ele tem um atendimento anterior. E aí esse diagnóstico, digamos assim, se é negligência, se é maus tratos, ele é fechado com toda a equipe multi. A enfermagem também vai observar se teve, né, marcas não só no braço, mas aqui, assim, onde geralmente é comum quando o idoso é agredido, porque, infelizmente, essa é uma realidade da nossa sociedade. Os idosos estão envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo e as famílias não se estruturam para prover esse cuidado. E aí, quando chega numa situação de internação, ou mesmo que requeira
um suporte posterior à internação, uma sequela de AVC, uma fratura que tem um tratamento longo, as famílias se desesperam. Mas a questão de violência chega muito, sim, infelizmente, não só contra idosos, mulheres, vítimas de violência e crianças também. E aí, a gente pode até ver, né? Algumas semanas atrás saiu na mídia casas de repouso de idosos sendo fechadas por conta de maus tratos, idosos amarrados. Aí imagina se um idoso desse chega ali no hospital, onde ele pode ter a liberdade dele ali, mas ninguém observa isso. Sim, sim. E aí você disse que então você trabalha junto, é uma equipe multidisciplinar. Isso. Assistente social, médico. Psicólogo, enfermeiro, técnicos, que fazem todo esse acolhimento e abordagem do paciente e geralmente a família procura o serviço social quando tem alguma demanda. E a gente orienta não só da questão da saúde, mas também de documentação, como retirar a segunda via, se o paciente já tem algum benefício, para que depois dessa alta ele também possa requerer os serviços da rede, CAPS, CREAS, Clínica da Família, para continuar o tratamento. Porque num hospital de emergência, aquela demanda clínica ela vai ser estabilizada e todo um acompanhamento posterior vai ser feito no território pela família, que normalmente é a rede de apoio, mas quando não tem também. Vizinhos, amigos, instituições do próprio serviço público dali de onde ele mora, para que ele tenha uma melhor qualidade de recuperação, de vida, de dignidade. Sim, fundamental. E o que você entende sobre rede de apoio e qual é a importância de ter essa rede de apoio? A rede de apoio são pessoas com laços consanguíneos ou não, que vão dar um suporte, às vezes até financeiro, mesmo material, de suporte nutricional, mas também um apoio emocional. Porque as internações, elas são muito doloridas para quem tem uma vida independente. A pessoa tem a vida parada naquele momento. E aí, essa rede de apoio, de amigos, de vizinhos, é importante não só dentro do hospital, para realizar a visita, para saber se o paciente precisa de alguma coisa, para ir até a empresa, informar que o paciente está internado, mas também depois, na casa, né? E essa rede de apoio nem sempre é formada por, como eu disse, familiares de sangue. Podem ser amigos, colegas de trabalho e até instituições públicas, onde ele já é acompanhado, por exemplo, CRAS. Às vezes o usuário ele tem uma referência com aquela assistente social que fez o cadastro. E aí, numa situação de vulnerabilidade maior, ele recorre a ela como rede de apoio também. Que interessante. A gente tem ideia de rede de apoio, muita gente erradamente fala que a família é a rede de apoio, mas nem sempre. E aí eu até puxo a questão ali da Bíblia, né, que fala que tem amigos mais chegados do que irmãos. É verdade. E isso é verdade. Vai ter amigos que vão ser muito mais rede de apoio do que a própria família da pessoa. E a gente vê também amigos como rede de apoio, agora a própria pessoa ali que está no CRAS acompanhando ela ser uma rede de apoio é novidade. Uma técnica de referência daquele usuário. E como você falou em questão da família, às vezes a família é quem provoca essa violação de direito. Então, um filho que agride um idoso ou um companheiro que agride uma mulher, a rede de apoio dela não vai ser necessariamente a família. Exato. Vai ser o colega de trabalho, vai ser a equipe que atende ela no território, algum amigo, alguma pessoa que ela se sinta segura para se expor e pedir ajuda e suporte. E a importância dessa rede de apoio? Sozinha, dificilmente a pessoa consegue sair desse tipo de situação. Sim. Então, super necessário. E como que você define colaboração interprofissional? Isso também é muito importante dentro dos espaços das instituições, porque uma categoria não é superior à outra. Então, essa troca entre os profissionais ela é fundamental para que o usuário, o paciente, né, ele consiga ter sua demanda não só de saúde, mas no caso de uma demanda emocional. Porque ele pode chegar no serviço social falando, mas eu estou muito aflito por conta da internação da minha mãe. E aí a gente entende que, nesse caso, não é uma demanda do serviço social, é da psicologia. Exato. E a gente entra em contato com a profissional para discutir aquele caso e essa parceria é fundamental. Aí já faz um encaminhamento e ali a pessoa já passa a ter um acompanhamento psicológico também. Quando necessário, um psiquiatra. Também. Às vezes o paciente não tem nenhum histórico de psiquiatria, mas a família já observa alguns comportamentos e a gente pede para a equipe da psiquiatria, da psicologia, descer, fazer um parecer, acompanhar, para que continue o tratamento fora dali da emergência. Então, me corrija se eu estiver errado. Acho que a assistência social ela é meio que a ponte para todos os outros serviços. Sim. Uma forma também de garantir os direitos, né? E não só essa questão física, assim, porque a pessoa pode chegar com uma perna quebrada, mas tem uma outra demanda de saúde mental, ou então, até mesmo social, está desempregado, não tem renda, não tem documento. Então, todo mundo que trabalha no hospital tem essa responsabilidade. E essa equipe interprofissional, unida, né? Tendo um diálogo, é muito importante. E aí vem uma pergunta aqui que surgiu na minha cabeça agora. Esse também pode-se dizer que é um objetivo do SUS? Sim.
Sim, um objetivo do SUS. Porque um profissional sozinho, ele não vai conseguir dar conta. Sim. Desde a recepção até o médico, todo mundo que está ali é importante. Sim. E aí, saber se a pessoa chegou acompanhada, quem foi que trouxe, foi SAMU, se não foi. Isso tudo é muito importante. Ver com o técnico, se ele observou alguma lesão, alguma coisa, se está conseguindo se alimentar, se recebeu visita. Então, todo mundo que faz parte desse espaço é muito importante para a cura e para o tratamento do paciente. O tempo todo que ele está ali, ele está sendo observado por Sim, toda a equipe. todo mundo. É isso. E quais estratégias que você considera para construir essas redes de apoio entre os psicólogos e também outros profissionais? Só o encaminhamento basta ou precisa de algo a mais? Muitas vezes a gente marca reuniões na própria instituição, quando é um caso mais complexo, de mais vulnerabilidade, que a pessoa não tem rede de apoio, a gente consegue discutir os casos, ou na própria instituição, ou na instituição deles, faz contato telefônico, e-mail, para tentar deixar isso mais ou menos organizado após a alta. Sim. Eu acho interessante, que eu estava lembrando aqui agora, tem muita gente que fala assim, SUS não funciona, o SUS não presta. Eu tenho 2 observações para fazer. A primeira, que eu já morei fora, e quando a gente está fora, a gente fala assim, caramba, como aquele negócio é bom. Como que o SUS é bom? Tem falhas? Tem falhas. Da mesma forma que a rede privada também vai ter as suas falhas, né? Mas o SUS, ele funciona. Sim. E ele tem uma gama de especialidades para tratar das pessoas que a gente precisa reconhecer, né? Tem falhas? Muitas, porém ele funciona. E a outra questão também é que antes de eu terminar a faculdade de psicologia, eu fiz um curso técnico de análises clínicas. E o estágio era na rede pública, lá em Brasília. Era na rede pública, um hospital chamado Agarram, fica no centro de Brasília. E ali a gente conseguiu ter uma visão mais ampla da realidade, né? A gente vê em muitas notícias, o médico estava dormindo, o enfermeiro estava dormindo na hora do plantão. Mas aquilo a gente não pode generalizar. Tem pessoas que fazem errado? Infelizmente. Mas muitas que estão ali, posso até dizer, a maioria que está ali, está realmente dando a vida e dando sangue, né? E aí você fala aqui para mim, a gente às vezes faz uma reunião, conversa com a equipe toda, às vezes para ver o cuidado de um paciente. Poxa, é uma vida que está ali, está importando e tem gente se dedicando para aquela vida. Sim, isso é fundamental. Como você falou, críticas existem, né? Sim. Em todos os lugares. A saúde é uma política pública, assim como segurança, habitação, trabalho. Tem suas falhas, sim, mas eu entendo também que para a garantia de saúde da população é muito importante. Nem todo mundo tem acesso ao plano de saúde. É muito caro o valor, você vai pagar praticamente um salário mínimo para pagar um plano de saúde e não tem. Então, tem essa dificuldade também de entender que um hospital de emergência, ele não tem o mesmo atendimento de uma clínica da família. Emergências são casos muito graves, às vezes a pessoa é redirecionada, ela não entende. Eu cheguei no hospital, não vai me atender, mas não é assim que funciona. Quando a pessoa chega realmente com uma demanda muito grave, ela é atendida ali. E se a unidade não tiver o serviço, o recurso que ela precisa, ela é encaminhada para outras unidades de especialidade e realmente acontecem inserção de marca-passo, transplante, cateterismo, enfim, uma série de cirurgias que são feitas pelo SUS sem custo algum. Fornecimento de medicamentos muito caros, tudo isso. Então, lá em Brasília, a gente começou a ter conhecimento de algumas coisas que eram feitas que a gente falava assim, não estou acreditando. Implante capilar. Gente, eu fiquei de cara. Quando eu descobri que o SUS fazia implante capilar. Eu fiquei, caramba, é uma solução para as pessoas. E ele... É tão desconhecido que eles estavam falando assim, por favor, venham. Porque os estudantes também precisam treinar, então a gente quer fazer implante de prótese mamária para mulheres que sofreram com câncer de mama, sabe? Isso não é importante? Claro que é. E a autoestima da mulher que sofreu com câncer de mama, que já passou por um tratamento doloroso, tudo isso. Cheio de dúvidas, né? Sem saber o que vai acontecer. Exatamente. Precisou, então, retirar todo o seio e ter a oportunidade ali de, esteticamente, ficar se sentindo melhor. Mas é isso. E como que a rede de apoio? Ela pode aliviar toda a pressão emocional que está ali em cima de uma pessoa no âmbito hospitalar que foi internada, que vai passar por uma cirurgia. Enfim, qual o papel, assim, efetivo dessa rede de apoio? É fundamental, né? Porque a internação, ela traz muita angústia, dúvida, sofrimento. Você não sabe o que vai acontecer com você, se você vai sair, se não vai. Eu posso dizer isso por experiência própria, que eu acabei ficando internada por um período no próprio hospital que eu trabalho. No período da pandemia, não podia receber visita. Então, mesmo eu sendo funcionária, ser paciente é totalmente diferente. A sua vida está entregue em mãos de pessoas que você não conhece. E aí, os funcionários acabam se tornando rede de apoio, porque está ali todo dia e dá uma palavra de incentivo e vai dar tudo certo, a senhora vai se recuperar.
recuperar, como também essas pessoas, colegas de trabalho que vão até lá, saber se a pessoa está bem, a família que vai visitar, filhos, netos, até pessoas próximas, vizinhos, instituições religiosas, às vezes o pastor, uma pessoa da igreja vai visitar, faz uma oração, isso tudo é muito fundamental para a recuperação daquela pessoa. Todo o apoio e a atenção que ela vai receber. Né? E eu acho, não sei, desconheço números, não pesquisei ainda sobre isso, mas eu acredito que o índice de pessoas que têm uma rede de apoio, a melhora delas é muito mais rápida e eficaz do que pessoas que são abandonadas ali no meio de um tratamento ou numa internação. Sim, porque essas pessoas dão uma força, um vigor para aquela recuperação, ajudam a pessoa a lutar e sair daquela situação. Então, a gente observa assim, a enfermaria são 4 leitos. Os que recebem visita, conseguem rir, se distrair, e aquele que está sozinho, vendo os outros receberem visita e ele não, ele está sempre abatido, apático, perde a esperança de sair daquela situação. Vai sair por quê? Não tem ninguém aguardando ele, não tem ninguém fazendo questão da melhora dele. Sim. Ai, chega até a Tem dar dó. paciente que quer ficar no hospital quando recebe alta. Parece meio surreal, né? Como Mas que a no pessoa... hospital ele tem atenção. Sim. Tem uns enfermeiros, toda troca de plantão, o enfermeiro vai, conversa, fala besteira, cuida. se alimenta. É dó, gente, dá dó. De que forma, então, que os princípios éticos devem nortear essa colaboração? A ética, até onde vocês podem ir, em que momento vocês precisam abrir um pouquinho a mão, que já não cabe mais a vocês? Eu sei que é um pouco difícil, né? Sim, Igual na psicologia, tem hora que a gente quer se doar um pouco mais pelo paciente, mas a gente fala, não, até aqui que eu posso ir, eu não posso ir além. E como nortear isso daí? Sim, o serviço social, ele tem um código de ética, né? Uma profissão que ela é muito teórica, muito política também, baseada pelas leis. E aí, às vezes, esse embate da ética acontece com o próprio colega. Porque ele entende, por exemplo, que o paciente já tem condição de alta, mas para a gente não. Como lidar com essa situação social? Ele está clinicamente bem, o exame está ok. Mas ele não tem para onde ir, ele não tem comida em casa, e às vezes tem essas questões, né, dentro da própria equipe. Mas aí é como eu falei, muito diálogo, reunião de equipe. Se a gente não conseguir sanar aquela situação naquele momento, marca uma nova reunião com o coordenador. Esses embates acontecem, mas o profissional tem que estar consciente do seu papel dentro da instituição e não abrir mão do que é correto, dos seus valores, da sua capacidade técnica e profissional em relação a uma outra categoria, um outro profissional. Sim. E quando tem esses dilemas entre os profissionais aí, como fazer para resolver isso? A gente solicita as coordenações, né? Às vezes passa a situação e é isso, é discutido, tentar ver qual a melhor maneira entre os profissionais primeiro, como vai ser a condução daquele caso, qual o plano terapêutico para aquele paciente, e aí depois envolver a família também, para definir qual vai ser a conduta. O que a família também entende que é o melhor para o paciente. Sim. Porque às vezes eu posso ter uma visão e a família não concordar ou discordar. Então o diálogo, o respeito, a empatia, a responsabilidade, tudo isso é muito importante dentro das unidades de saúde, assim como outras instituições também. Sim, muito interessante. E isso tem que ser tudo acordado com a família. Talvez um plano de tratamento para aquele paciente não vai ser o mesmo que a família vai concordar. Sim. Muitas vezes a família espera um milagre e às vezes esse milagre não vem. A limitação naquele momento da instituição, da equipe, chegou ao máximo, mas a família quer manter o paciente internado, quer que faça tudo, e às vezes isso vai trazer mais dor e mais sofrimento para aquela pessoa, sabe? Isso é sempre refletido, discutido. A gente pede para a psicóloga conversar com as famílias, para trazer essa luz, que às vezes a afinidade ela está ali, acontece, mas a pessoa não está preparada, como eu falei, as famílias estão, os idosos, as pessoas, né, em geral, a população está envelhecendo muito e as famílias não se preparam para isso. E aí, quando chega aquele momento, é de desespero. Desespero. E aí, tanto os profissionais quanto a rede de apoio são importantes também para isso. Sim. Eu acho que o mais difícil e desesperador deve ser no momento, por exemplo, uma pessoa que já está em estágio terminal de câncer e vai entrar só em cuidados paliativos. Tem muita família que não quer aceitar isso. Não aceita. Porque Tem basicamente é o fim, né? Sim. Mas é você entender também que dentro da medicina, dentro do hospital, está limitado aquilo ali. Mas que aquela pessoa também tem o direito dela de ir para casa, de escolher as coisas que ela quer fazer, do que ela quer comer, quem ela quer ver, o que ela quer dizer para as pessoas que não podem entrar no hospital. Então, é difícil realmente a família entender isso, porque muitas vezes a pessoa acha, não, mas eles não querem investir, eu vou abandonar meu familiar.
Não é isso. É um outro viés também de dignidade e de qualidade de vida nesses últimos dias da pessoa. Sim. E tem que ter uma paciência, né, Lívia? Porque a gente também tem que entender que aquela família, aquela rede de apoio também sofre em ver a pessoa ali. Sim. E, ao mesmo tempo, ela não quer perder a pessoa que está ali. Então, ela acha sempre que tem mais a ser feito. Pode fazer mais, vai além, pode ir. Ai, vai mandar para casa. Não, não manda para casa, tem mais coisa para fazer. E aí tem que ter todo o manejo para lidar com toda essa rede de apoio. Sim, às vezes tem gente que realmente não consegue entender e aí insiste na internação, como se a internação fosse trazer mais conforto. E não necessariamente. Além da faculdade de assistência social, existem outras certificações para preparar uma pessoa para encarar isso daí, encarar esse dia a dia? Por exemplo, no seu caso, a realidade ali, médico hospitalar? Existem pós-graduações voltadas para isso, livros, bibliografia, até nas redes sociais, assim, internet, você pode buscar. Mas o que te traz isso realmente é a prática. É a prática. Por mais que você se prepare tecnicamente para aquilo, tenha decorado todas as leis do SUS, do Serviço Social, no dia a dia é que você vai aprendendo realmente como usar os instrumentos, como não usar, e é isso, o tempo vai te fortalecendo também. Porque as situações de vulnerabilidade, elas são bem pesadas. Sim, imagino que é muita coisa, né? Já tenha visto. E eu sempre falo que a faculdade não me fez psicóloga. O que me fez psicóloga foi a prática. É você meter a cara, é você atender, é você ver demandas, escutar problemas, você ter que segurar o choro na frente da pessoa porque você ficou emocionado com o problema dela. Embora não tenha problema psicólogo chorar na frente do paciente, mas a gente tenta evitar um pouco, né? Mas às vezes é uma história de vulnerabilidade, é um estupro, uma coisa assim que você escuta que você fica, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí imagina dentro do hospital, chegando, você sabendo da realidade da pessoa e tendo que se manter forte ali. Então, diante disso, quais estratégias que você usa com você mesma para lidar com todas essas questões? É o que você falou, Angie. Nós somos profissionais, mas também somos seres humanos. Tem situações que vão te tocar. Sim. E aí não tem como. Às vezes você dá uma licencinha, vai no banheiro, chora, volta para atender. E eu faço terapia há bastante tempo também para manter importante, viu, esse gente? distanciamento. Todo mundo tem que fazer terapia. Dica da Lívia, todo mundo tem que fazer terapia. Sim, isso é muito importante porque algumas situações você acaba levando para sua vida pessoal. E isso acaba atrapalhando o seu cotidiano com a sua família, porque você está preocupado com o paciente. E o contrário também, levar situações da sua vida para aquele paciente, sabe? Então, é uma linha muito tênue mesmo da nossa profissão com o que a gente vivencia nesse dia a dia de tanta vulnerabilidade, violência, injustiça. E aí, terapia, lazer, sair de lá, se desligar, tentar fazer alguma coisa, né? Cinema, ler um livro, um hobby, para você desestressar daquele dia, se afastar emocionalmente e conseguir prestar um trabalho de qualidade no próximo plantão. Eu imagino que para um assistente social, eu vou colocar essa palavra, mas entre aspas, pior não, vamos colocar mais difícil. É mais difícil do que para um psicólogo. Eu tenho acesso a um paciente 50 minutos uma vez por semana. E é só o paciente. O assistente social tem acesso àquele paciente ali, no seu caso, no hospital, várias vezes durante a semana, não só ele, mas a rede de apoio, fica sabendo dos problemas dele pessoais, dentro de casa, problema financeiro, assistência financeira que ele precisa e tudo mais. É complicado, né? Desvincular a cabeça de tudo isso. Sim, porque você, querendo ou não, às vezes cria um vínculo com aquela pessoa e com aquela família. E a família também com você. Às vezes ele vai especificamente no seu plantão. A assistente social tal tá aí, eu queria falar com ela sobre isso, sabe? E aí, não levar isso para dentro de você realmente é muito difícil. A gente tenta fazer o máximo, né, criando essa barreira entre o profissional, entre a técnica, mas tem casos que realmente te tocam demais. Mexe bastante. Demais. Tem algum assim que você pode contar pra gente? Que mexeu muito e que você foi até difícil desligar a cabeça? Sim, um jovem, muito jovem, ele tinha internado no hospital com abdômen, com uma inflamação, onde estava todo cheio de pus. E a esposa dele ia no serviço social desesperada, com uma filha de 3 anos, linda, querendo ver o pai. E a família falando, não tem mais o que fazer, ele vai ter uma sepse, ele vai falecer hoje ou amanhã. E eu fiquei, não, vamos tentar que ele vá para a enfermaria, vamos falar com a cirurgia, vamos tentar mais alguma coisa. E a cirurgia avaliou, ele operou,
foi para casa, ficou bem e eu fiquei muito feliz. Depois ela foi me agradecer, conseguiu Imagina visitar. se tivessem desistido dele de início. Todo o prognóstico era que ele ia partir, ele estava muito debilitado, mas é o que a gente falou, né? Do investimento de uma equipe numa pessoa jovem que tinha toda uma vida pela frente, com uma família linda, esperando ele voltar para casa. Mas aí foi importante ter a esposa como rede de apoio, que correu atrás, que buscou também uma ajuda para que ele pudesse, então, ser ajudado. Imagina se ele chega sozinho no hospital. Sem a rede de apoio. E aí vem a importância que a gente está falando hoje da rede de apoio, né? Para pessoas doentes que precisam ou até em estado de vulnerabilidade, é necessário ter essa rede de apoio ali do lado delas. Sim. Isso faz muita diferença. E que dicas que você daria, assim, para psicólogos, por exemplo? Quando você precisa acionar um psicólogo lá no hospital, você já dá um spoiler do que vai esperar, do que é que ele tem que esperar? Ou deixa ele ver com os próprios olhos, depois vocês sentam e discutem? Como que é feito esse atendimento? Geralmente tem um spoilerzinho, mas, assim, dentro do que é restrito também do nosso sigilo profissional, né? Do que o paciente permite nos contar. E depois a gente troca, assim, o que ela achou, o que ela percebeu. Eu falo da parte social, ela me fala da parte emocional. E a gente vai linkando as situações para entender que muitas vezes não é só uma questão física que leva a pessoa até ali. Sim. Dependência química, alcoolismo, às vezes por uma situação financeira muito difícil, principalmente também depois da pandemia, onde as famílias, né, perderam muitas pessoas, isso ainda abala a sociedade como um todo, e aí, às vezes, a família perde aquela pessoa que era o provedor, e aí se desestrutura, aí um filho começa a ter um comportamento diferente, uso de droga, e às vezes chega lá com uma demanda clínica, sei lá, uma desnutrição. E aí você vai ouvir aquela história, entender que aquela desnutrição, às vezes é porque realmente não tem nenhum alimento na casa, sabe? Então, realmente, são muitas situações desafiadoras. Mas também, quando a gente consegue intervir, trazer esse acolhimento também, é muito reconfortante, né? Lívia, mas agora falando sobre autocuidado. O cuidado que você tem que ter com você mesma como assistente social. Você recebe apoio institucional e também social para ter esse autocuidado? Na empresa que eu trabalho, a gente tem um aplicativo que a gente tem acesso à psicologia. São 3 sessões de psicologia virtual que a própria empresa fornece para a gente. Por mês? Ah, tá. Isso foi muito importante, né? Porque, principalmente depois da pandemia, as demandas ficaram ainda mais pesadas, os serviços estão sobrecarregados. Então, essa exaustão física e mental, eles perceberam que estava acontecendo com toda a equipe. E foi muito importante que as outras pessoas já façam há bastante tempo terapia, mas os profissionais que estavam no dia a dia ali no cuidado não tinham acesso, muitas vezes. E aí a gente tem esse questionamento dentro da saúde. Quem cuida do cuidador? Exatamente. Geralmente o cuidador não se cuida. Não se cuida porque está todo voltado para aquele cuidado. Então, ações mesmo, não só a terapia, mas de bem-estar, atividade física, isso foi fundamental também para mim, para minha melhora física, porque você fica andando o dia todo no hospital e absorvendo aquelas demandas. Então, isso foi importante. Como eu disse, o lazer também, a própria rede de apoio para você abstrair aquilo num final de semana, passear com a sua família, ir num cinema, para que você tenha qualidade de vida também. Se cuidar fisicamente e mentalmente e ter momentos de lazer, de descontração, para voltar a exercer o trabalho com qualidade, ética e respeito. É isso aí, porque a gente, eu como psicóloga, atendo à noite, de 8 às 10 horas da noite. E aí tem gente que fala assim, nossa, depois disso, né, termina de atender, já vai dormir. Não dá, gente. Não dá para terminar de atender, deitar na cama e dormir. Eu acabei de escutar histórias que podem até mexer comigo. Né? Então, eu termino de atender, aí tomo um banho, como alguma coisa, assisto um episódio de série, lavo uma louça, isso já vai dando 11, 11h30 da noite. Para depois você realmente conseguir, depois de ter distraído a cabeça, você conseguir realmente deitar e dormir. Porque pensa, terminei de atender, deito a cabeça no travesseiro, não vou pegar no sono, vou ficar pensando nos problemas que eu escutei do pessoal. Ou vai sonhar. Ou vou sonhar sonhar com tudo que tá atendendo. Exatamente, né? Mas tem que ter. Você trabalha, são plantões de quantas horas? 12. 12 horas. Então, são 12 horas resolvendo problema alheio. São 12 horas escutando histórias comoventes. São 12 horas tentando achar soluções para os problemas do pessoal que realmente está precisando. Aí você chega em casa e você pensa em quê? Problema do povo, né? Então, tem que ter um lugar para você falar daquilo ali que mexeu muito com você, que é dentro da terapia, né? Tem que ter uma atividade física para você mexer o corpo, trabalhar a mente ao mesmo tempo. Tudo isso é muito importante. É muito importante. A terapia é um espaço
profissional, né? Técnico. Ali você pode falar o que você quiser, você pode chorar, você pode se abrir, porque nem sempre no espaço de trabalho você vai poder sair para chorar e voltar. Exatamente. Você vai ter que segurar, manter a emoção e continuar trabalhando. Então, esses espaços mesmo são muito importantes, acho que para todos os profissionais, né? Profissionais, né? Educadores, professores, psicólogos, que lidam com essas situações, assim. E a gente está falando da importância da rede de apoio para os pacientes, mas e a importância da rede de apoio para você? É fundamental. Fundamental. A minha família, meus amigos, eles me dão muita força também para entender isso, que meu trabalho é bem desgastante. Nem sempre eu vou estar muito feliz, porque eu estava trabalhando no plantão 12 horas no final de semana. Eu não vou conseguir estar presente naquele evento, não vou poder estar tão disponível quanto eu estava antes, mas eles entendem que foi a profissão que eu escolhi. Na qual eu acreditava que eu ia mudar o mundo, mas depois eu percebi que não é bem assim. Mas um pouquinho você está mudando. Pelo menos diferença... a realidade daquela pessoa ali você está conseguindo mudar. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha uma visão meio idealista de que a gente ia mudar. Um profissional não tem como fazer isso, né? Mas é isso, a realidade daquela pessoa que você consegue contribuir, você muda o mundo. Você não tem como ter um olhar messiânico, como a gente diz, de salvar todo mundo, e nem fatalista, de achar que não tem jeito, que o mundo é assim. Então, você fazendo o seu papel ali, você contribui sim para a mudança daquela realidade. Não tem como a gente convencer todo mundo, né? Mas se a gente já faz a nossa parte, já está de bom ótimo. Tamanho. E como que você consegue equilibrar essa flexibilidade profissional que você disse que tem que ter e tudo mais, e o respeito às normas e os objetivos ali de dentro do hospital? Todas as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas têm suas normas, né? Mas essa é uma questão que a gente sempre leva para o diálogo. Por quê? Não necessariamente uma família que mora em outro município, que tem um familiar atendido lá, vai conseguir chegar no horário de visita às 9 da manhã. E aí, o assistente social vai tentar ver com a coordenação uma forma de flexibilizar esse acesso, entendendo que aquela realidade é diferente de outros familiares. Não tem como abrir exceção para todo mundo, né? Porque o hospital tem normas e protocolos, mas naquele caso específico, ver, de repente, um horário mais tarde, se consegue liberar um familiar para conversar com o médico no horário diferenciado. A gente sempre tenta fazer o que é possível sem desrespeitar, né, a instituição, as normas e os profissionais que estão acima da gente, coordenação, direção. Sim, eu tô achando muito interessante essa conversa, porque tem muita coisa que eu não sabia que quem fazia esse papel era o assistente social. Por exemplo, também. Coisa simples, a questão da visita, né? Os familiares não conseguiram vir na hora da visita, liberar o acesso ao paciente em um outro horário. Na minha cabeça era chegar lá, conversar com a recepcionista, chorar para ela ver se ela consegue liberar. Não. Em geral, a gente tem essa autonomia de avaliar a situação, mas a gente também conversa com a coordenação da enfermagem. O paciente está muito grave, tem algum problema, pode subir, não pode subir. Isso tudo é conversado e, às vezes, até agendado. Olha, final de semana não tem coordenação aqui, não pode trazer a criança nesse horário. Mas, durante a semana, tem a coordenação, tem o psicólogo, vamos marcar um horário, traz a criança fora do horário de visita, para não expor na recepção. Todo um cuidado para tentar trazer, né, mais empatia, enfim, qualidade de vida mesmo. E qual base de conhecimento você acha fundamental para trabalhar onde você está trabalhando hoje? Então, as legislações, né, que respaldam a nossa profissão, não só o Estatuto da Criança e Adolescente, como o próprio Código de Ética Profissional, a legislação do SUS, política de saúde mental, tudo isso são instrumentos que a gente utiliza para trabalhar, até porque, dependendo daquela demanda, a gente precisa encaminhar esse relatório que é elaborado pelo profissional, às vezes para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para o próprio CREAS do território que já acompanha aquela família ou nem conhece o caso. Então, a gente tem que ter isso bem esclarecido na nossa cabeça, que são ferramentas que formalizam o nosso fazer profissional. Eu não estou tirando isso da minha cabeça. Eu tenho uma legislação que diz que é direito do paciente, que ele tem direito à vida, à saúde, que criança é até 12 anos, a partir disso é adolescente. Então, isso tudo a gente precisa estudar bastante, porque a sociedade muda, as leis mudam, para ter um respaldo para dar continuidade a esses atendimentos, né? Para que quando chega no Ministério Público, o juiz que vai ler, a pessoa que vai ler, entenda. A gente está falando que, né, teve uma violação de direito, que o idoso chegou lá agredido e tal. E aí, essa continuidade não vai ser mais na emergência, vai ser nos serviços de fora. Sim.
Interessante. Precisa de um olhar apurado e Crítico. saber que tem uma responsabilidade grande na sua mão. Muito grande, sim. Sim, porque aquele relatório ele vai impactar a vida daquela família. Com certeza, completamente. Eu não vou determinar se houve ou não, mas é um alerta para que os outros serviços possam acompanhar e definir se houve a violência ou não, entendeu? E então, aquela família que, de repente, não era vista pelos serviços públicos, pelas políticas públicas, ela vai passar a ser acompanhada. Sim. E quando chega dentro chega para você uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade, porém, por exemplo, foi agredida, uma criança agredida pela família, vamos colocar assim. E você precisa, então, acionar conselho tutelar e tudo mais, mas o pai e a mãe que agrediram, vamos dizer, tá ali junto com a criança. Sim. É complicado, tá todo mundo ali junto. Sim, vai debater, vai falar que não fez, isso e aquilo. O pediatra aciona, né? O pediatra é o primeiro atendimento. A primeira enfermeira, às vezes a enfermeira já sinaliza para o médico, porque tem uma classificação de risco, passa pela enfermeira antes de chegar no pediatra. O pediatra atende a criança e geralmente nos chama também para esse atendimento. E a gente vai, né, com todo o cuidado, perguntando com quem a criança estava, o que aconteceu, se foi na escola, se foi em casa. E aí eles vão dizer para a gente o que está acontecendo. Quando são situações mais sigilosas, a gente leva até a nossa sala para conversar também com quem a criança vive, com quem mora, se estuda. E aí a gente vai observar. De qualquer forma, a gente confirmando ou não se houve violência, a gente notifica todos os casos com crianças e adolescentes para o Conselho Tutelar. E aí o Conselho Tutelar faz a visita domiciliar e começa a acompanhar aquele caso para definir. Que aí o Conselho também pode acionar o CRAS, caso a família não tenha uma rede nutricional, um suporte, um benefício, um documento. E assim, os serviços vão se unindo para garantir a qualidade de vida daquela criança. Sim. Se for um caso muito absurdo de violência, maus tratos, essa criança ela pode ser retirada pelo Conselho Tutelar e ser direcionada para um abrigo público. Se ela não tiver outra rede de apoio. Isso, se não tiver uma tia, uma avó, uma madrinha, alguém que possa garantir a guarda, dar um suporte para essa criança, para que ela não fique mais nessa situação de violência. E como que você enxerga futuramente no Brasil a sua profissão? Então, a gente vem passado por essa questão da evolução tecnológica, mas eu acredito que as tecnologias elas são instrumentos que o homem utiliza para facilitar a sua vida. Planilhas, reuniões online, mas a tecnologia ela não tem a capacidade que a gente tem de ser criativo, de ser empático, do olho no olho e perceber o que aquele outro ser humano está trazendo para você. Então, as tecnologias, elas são instrumentos, mas nós não somos instrumentos da tecnologia. Até porque a gente não pode pedir para a IA ser empático, né? Nem elaborar um relatório de alguém que ela nem viu. Ela nem viu, que ela não escutou a história, que ela não acompanhou, não vai rolar, né? Isso aí quem faz realmente é você que tem a empatia, você que sabe realmente, você que conversou, você que conviveu. Sim, que tem o conhecimento técnico. Sim. Vou botar lá, ela vai me dar uma receita, sei lá, de bolo, né? Então, mas futuramente continua existindo a sua profissão. Eu acho que a minha também deve continuar, né? Talvez de outros moldes, né? Distância, atendimento online, mas acabar, acredito que não. Acabar eu acredito também que não. E o que mudou no perfil dos usuários dos serviços sociais nos últimos anos? A gente observa vínculos familiares cada vez mais rompidos. E isso acaba comprometendo redes de apoio das pessoas. Rede de apoio, sim. Condição financeira também cada vez mais precária por conta da falta de trabalho. Aí as pessoas se veem muito limitadas até nos cuidados. Às vezes o idoso tem que comprar uma fralda, mas a família não tem o dinheiro, não tem o dinheiro para o medicamento. E nem sempre a unidade básica vai ter para fornecer para aquela família. Sim. E aí, isso que a gente tem observado, assim, muita ausência em relação à responsabilidade, não só com idosos, mas com as crianças também, sabe? Mas, em compensação, as redes têm se tornado também mais próximas desses territórios mais vulneráveis. Sim. Eu acredito que isso também faz diferença, né? Para identificar e sinalizar aquele caso mais específico. Assim. Completamente. E o abandono? Será que ele seria mais comum do que a gente imagina? Muito a gente mais. escuta histórias de abandono, né? Você trabalha na parte hospitalar, então imagino quantas pessoas não devem chegar ali sozinhas,
sem ninguém. E às vezes a gente fala, nossa, mas que história surreal. Acho que não, né? É mais comum. Muito comum, muito comum. O hospital que eu trabalho não tem internação pediátrica. Então, é mais difícil ter casos de abandono de crianças nessa unidade. Porque quando as crianças chegam de uma UPA ou da clínica da família, elas entram lá, ficam em observação e são transferidas para hospitais pediátricos. Mas os idosos, que são o nosso público maior, acontece muito. Às vezes são idosos que perdidos, bombeiro achou na rua, leva. E aí você tem todo um trabalho de tentar localizar a família, ver na rede básica onde mora. E às vezes não tem ninguém. Às vezes é uma vizinha que fala, essa senhora mora aí sozinha, ela é acumuladora, a casa está totalmente insalubre. E aí a gente aciona o CAPS para dar o suporte psiquiátrico, as instituições de acolhimento da prefeitura, porque às vezes aquele local de moradia dela não tem a menor condição. Não tem a menor condição. E aí a gente também intervém na questão social. Vai ver se tem algum caso médico, né, equipe médica, um caso de desnutrição, alguma infecção. Que provavelmente vai ter pelo local insalubre que ela mora. Sim, às vezes ambientes com muita sujidade, roedores. Eu já ouvi histórias bem, assim, tristes até, sabe, de situações de idosos que moravam num quarto totalmente insalubre, que os ratos passavam por cima da idosa. Meu Deus. E aí, como que você não se abala com esse tipo de situação? E aí isso também te motiva a querer... se você não for humano para não se abalar com uma coisa dessa. Tirar aquela pessoa daquela situação. E aí você entra em contato com e vê se tem a vaga de abrigo, se tem disponibilidade, tenta localizar a família. Às vezes, quando chega sem identificação, uma pessoa foi localizada pelo bombeiro na rua, o SAMU. E aí a gente pede para o Detran ir lá, colher a digital, para ver quem é aquela pessoa, para fazer busca por família. A gente aciona a delegacia, tem todo um trabalho que é feito pelo serviço social que a maioria das pessoas nem conhece. Não. E aí, em relação aos pacientes internados, isso também acontece muito. Não só pela falta de informação da família no cuidado pós, mas por um histórico de vida das vezes que aquele idoso tem e que a gente desconhece. Por quê? O que eu aprendi lá, né? Às vezes o idoso chega e a gente pensa, meu Deus, como é que fizeram isso com o idoso? Abandonaram. E quando você vai ouvir a família, você entende que aquele idoso, ele tinha um histórico, às vezes, de alcoolismo, de agressão, de violência a essa família, que hoje esses filhos não se reconhecem responsáveis por ele. Sim. E aí a gente tenta reaproximar os laços familiares, colocando que a responsabilidade também, mas muitas vezes a gente não tem sucesso nesse caso em específico. E aí o idoso acaba ficando abandonado no hospital. A gente aciona também o Ministério Público para tentar trazer essa responsabilidade dos familiares. No caso que não é possível, eles são encaminhados para abrigos públicos. Ai, mas opinião própria, prefiro que vá para o abrigo do que uma família que não quer cuidar e que não se reconhece com uma obrigação de cuidar daquela pessoa. Sim. E aí antes eu fazia esse juízo de valor. Meu Deus, o filho abandonou. Mas quando você vai ouvir o outro lado da história, você entende por quê. Porque não tem afeto, não tem carinho, não teve vínculo nenhum. E aí responsabilizar aquela pessoa que para ele é um desconhecido, que fez tanta dor para a família, também é difícil. É complicado? É complicado demais, né? E aí a gente precisa realmente olhar para os dois lados da história e não só julgar um lado, né? É aquele negócio, escutar os dois lados antes de você dar sua opinião. No hospital, às vezes, acontece muito juízo de valor da equipe técnica. Meu Deus, abandonaram essa idosa tão fofinha, não sei o quê. Só que é aquilo do sigilo, né? Nem tudo que a família conta pra a gente expõe para todo o hospital. Sim. Então, isso acontece, tem essa questão, mas a gente sempre tenta mediar entre a família, ver se é possível. Já aconteceu de uma filha que eu atendi dela falar, eu não tenho vínculo nenhum com ele, eu não tenho contato com ele há anos, ele foi muito ruim para minha mãe, ele era um agressor, mas por humanidade eu vou efetivar a alta e vou conseguir um lugar para ele ficar. Completamente diferente. Mas a gente não pode cobrar isso de todo mundo. Não tem como. E tem algum mito, assim, da assistência social que você fala assim, meu Deus, esse aí é descabelado. Me conta um. Sim, que a gente vai roubar as crianças das famílias e levar para o abrigo. Mas eles acham, eu acho que todo filme que a gente vê que fala assim, ó, chega no hospital e fala assim, vou chamar assistente social, pronto, todo mundo... Meu Deus, vai roubar meu filho. Vai mandar para o Conselho Tutelar. E não é. Porque, na verdade, o Conselho Tutelar é um órgão de proteção para a criança e para a família. Sim, mas eles acham que é de proteção só para a criança e que eles estão fazendo alguma coisa errada. Sim. Na verdade, é de esclarecimento, de acompanhamento. Os próprios conselhos têm equipe de psicologia também para atender a família. Então, é mais um acolhimento. Mas quando a gente aciona, eles acham mesmo. Não chama assistente social não, que ela vai levar meu filho, vai roubar meu filho. Ai, gente, às vezes sai de lá com mais ajuda do que foi procurar no hospital.
Pois é verdade. Imagina só. E existe algum, eu já falei, algum mito social, né? Tem mais algum? De que assistente social é a moça boazinha que vai ajudar todo mundo. Que vai fazer caridade, que vai dar cesta básica. E aí joga tudo nas suas costas, toda a responsabilidade. Não é um profissional técnico, operativo, que segue uma legislação, que estuda bastante para entender as mudanças da sociedade, que tem um respaldo ético-político, que a gente viabiliza direitos e não só cesta básica né, enfim, esses mitos que acontecem mesmo na sociedade. Porque a profissão, ela iniciou através dos anos 30, com a Revolução Industrial. Então, tinham pessoas que faziam esse suporte a essas pessoas da fábrica, que estavam fora do mercado de trabalho. Mas isso foi se profissionalizando, foram criadas as faculdades, as universidades, e aí não é mais aquela coisa da caridade. Sim. Virou uma política pública. E existem legislações, existem benefícios que são concedidos por lei para as pessoas em vulnerabilidade, existem critérios de elegibilidade. Exato. Não é qualquer pessoa que vai ter acesso àquele benefício. Mas, infelizmente, né, existem também muitas situações de corrupção mesmo, de como acontece em outros lugares. E aí, não, vou lá na assistente social, ela vai me conseguir uma cesta básica, 2 cestas básicas. Enquanto tem uns que correm da assistente social, outros correm para a assistente social, achando que ela vai salvar a vida da família. Eu vou lá, ela vai conseguir tudo para mim. Porque, na verdade, eu entendo que as outras políticas tinham que estar mais integradas à assistência social. Trabalho e renda, educação, saúde, para que muitas famílias não precisassem tanto do suporte da assistência social. Sim. Entendeu? Mas... Infelizmente... Mas vai melhorar. Vai melhorar. Em nome de melhorar. Jesus, vai melhorar. E você hoje trabalha no âmbito hospitalar, mas quais os outros setores, em quais outros lugares que o assistente social pode estar ali também ajudando a melhorar a qualidade de vida das pessoas? Existem vários campos, na verdade, né? Escolas, tem a legislação ainda, mas são poucos profissionais ainda inseridos nas escolas públicas. É igual os psicólogos, né? Que falaram que era obrigatório, mas Até agora hoje não vi nada. E assim, é um campo... Eu já trabalhei numa escola de 2º grau, tem muita demanda mesmo. Muitos jovens comprometidos psiquiatricamente que não têm acesso algum à saúde mental, muitos jovens que vivem só com a avó, que os pais são falecidos, e crianças com algum déficit cognitivo que não conseguem acompanhar Sim. as aulas e não tem o acompanhante ali, que é por lei Sim. estipulado para que acompanhe aquela criança com alguma deficiência. Então, só na escola você já vê uma série de demandas. Violências que acontecem dentro e fora da escola, mas também pode trabalhar no INSS, nas varas de família, fazendo esse acompanhamento com o juiz em relação à guarda. Sim. No próprio DEGASE, que é uma instituição socioeducativa para adolescentes infratores, também tem assistente social que faz toda a orientação da família. Nas próprias clínicas da família, hospitais maiores também de referência, por exemplo, no INCA, tem toda uma equipe multidisciplinar para atendimento da família e das pessoas. Então, são vários campos que o assistente social pode trabalhar. E na área da saúde, a gente estava conversando aqui no intervalo, tem o atendimento primário, secundário e o terciário. Sim. Hoje você se encontra no secundário, que é um hospital de emergência. Mas o atendimento primário está ali dentro dos postos de saúde, nas clínicas da família, né? Uma coisa, vamos dizer assim, mais para conscientizar e nada tão urgente. Na verdade, a clínica da família ela tem uma pretensão de prevenção. O ideal é que o paciente não chegue até o nível secundário e terciário. Sim. Porque se a pessoa hipertensa e faz o acompanhamento na clínica da família, dificilmente ele vai chegar a um quadro grave para ser internado. Era uma coisa que poderia ter sido sanada ali no território. Ou mesmo orientação da nutricionista para alimentação. Mas esse acesso da população também é muito difícil, porque às vezes não tem profissional o quantitativo necessário para atender toda aquela população, ou a nossa vida cotidiana mesmo, de trabalho. Às vezes a pessoa trabalha de 7 da manhã a 7 da noite e a clínica já está fechada, não consegue acesso. Que horas que vai ter o atendimento? Exatamente. Então, se a população tivesse mais acesso à prevenção, nós não teríamos tantos casos crônicos de diabetes, de hipertensão, de outras doenças que poderiam ser evitadas mesmo. Sabe? E aí vem o ditado, né? É melhor prevenir do que remediar depois. Exatamente. Né? Exatamente isso. E você sente que a profissão, sua profissão hoje, ela é valorizada? Não é. E o que faltava? Infelizmente. O que faltaria? Acredito que mais espaços de trabalho, porque se as pessoas, a sociedade, enfim, não
tem conhecimento do que a gente faz e da importância dessa profissão, então, como se não precisasse, sabe? Mas a gente lida e trabalha com realidades da população como um todo. Sim. Tanto aqui na cidade, que são demandas diversas, como também no interior, que são outras demandas. Sim. Então, assim, o papel do serviço social num país nosso continental é muito importante. E essa valorização tinha que vir não só do governo, enfim, mas financeiramente também, porque é um desgaste físico e emocional muito grande. A gente tem que estudar, entender aquela dinâmica, mas em geral, só para você ter noção, no hospital que eu trabalho são 3 andares. Eu atendo os 3 andares. Eu sou uma assistente social para os plantão. 3 andares do hospital. Exatamente. Então, assim... Se em cada andar se tem 10 pessoas precisando de atendimento, são 30 pessoas. E eu não vou conseguir atender. Antes eu ficava nesse looping, não, eu tenho que dar conta. Mas é isso, não é uma questão individual, é macro. Então, se essa profissão tivesse o reconhecimento que merece, outros profissionais também estariam inseridos, porque tem muitos colegas que se formam e não conseguem exercer a profissão, e a população ia ter um atendimento muito melhor. É isso. Sem palavras. Gente, o assunto de hoje foi top, né? A gente falou aqui sobre a importância de se ter uma rede de apoio para que as pessoas possam, então, buscar uma melhora, querer sair daquele ambiente ali hospitalar, que no caso, hoje, foi um ambiente que a Lívia trouxe para a gente, que ela trabalha, que ela está inserida naquele ambiente. Sem uma rede de apoio, essa pessoa não vai ter tanto uma esperança de querer melhorar, de querer sair dali. E sem contar de todo o resto que acontece fora de dentro do hospital, lá na casa da pessoa, o que acontece lá, né? Quais os problemas que ela tem enfrentado lá. Ela tem uma rede de apoio para continuar um tratamento fora do hospital, e daí vem a importância de se ter essa rede de apoio para proporcionar a essa pessoa uma qualidade de vida melhor. E entendemos também muito, né, Lívia, a respeito da assistência social. Vimos uma realidade dentro do setor público de saúde da assistente social. Fiquei chocada quando ela falou que é ela sozinha para 3 andares. Gente, que isso? É uma demanda muito grande, né? E que possa ter, então, um reconhecimento maior e possa ter também mais profissionais para trabalhar e lidar com todas essas demandas. Lívia, foi um prazer ter você aqui no Psicologia e Propósito. Espero que a gente possa ter outras conversas também relacionadas à assistência social, tá? E que volte sempre. Seja bem-vinda. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Você que está em casa, segue a gente lá no Instagram. Lá vai ser postado alguns cortes de várias entrevistas. E logo mais também vai estar lá no nosso canal do YouTube, essa entrevista aqui com a Lívia. Muito obrigada pela sua participação. E olha, a gente te espera aqui no nosso próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até mais, fica com Deus.